Muito boa noite, caro telespectador. Está a assistir ao programa Opinião Feminino, todas as quintas-feiras. Aqui discutimos os assuntos que marcam a atualidade nacional, mas também internacional. Hoje vamos, como disse, discutir os temas que marcam a nossa agenda, nomeadamente a proposta de revisão da lei sobre descentralização, a nomeação de Armando Inroga para o cargo de PCA da TVM e, como não poderia deixar de ser, a demissão de Jacob Zuma da função de presidente da África do Sul. Fazemos a discussão de hoje com três convidadas, como é habitual. Começo desde já por cumprimentar a Fátima. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda ao programa de hoje. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, colegas, e bem-vinda, Alda, novamente. Contamos também com a Esseta Segaúca, quem desde já cumprimento. Boa noite, Esseta. Boa noite também aos colegas e aos nossos telespectadores. Cumprimento também Alda Salomão. Muito boa noite, Alda Salomão, seja bem-vinda ao programa de hoje. Boa noite, muito obrigada. Muito bem, Alda, começo mesmo por si. O nosso primeiro ponto é a nomeação de Armando Inroga para a PCA da televisão de Moçambique esta semana. Acompanhamos um comunicado do MISA Moçambique, que foi divulgado também esta semana, que critica a nomeação de Armando Inroga e aponta três argumentos. O fato de se não ter consultado o Conselho Superior da Comunicação Social, o que contraria o número 3 do artigo 50 da Constituição da República. O fato de Armando Inroga ser um político sem nenhum histórico na comunicação social e o receio desta nomeação ser um sinal de limitação da atuação dos órgãos do setor público, tendo em conta as cores políticas que Armando Inroga representa. Vimos a argumentação do primeiro-ministro para esta nomeação, foram essencialmente duas: o desafio da migração tecnológica e a reestruturação institucional que permite a sustentabilidade econômica e financeira da empresa, na ideia mais ou menos de que se estava a procurar mais de um gestor do que necessariamente de um jornalista. A minha questão é: partilha destes receios do MISA e se também, para se ser um gestor de uma empresa de comunicação social pública, tem-se necessariamente passar pelo jornalismo? Bom, muito boa noite novamente. Eu penso que o comunicado do MISA levanta dois aspectos. Um de caráter processual e outro de caráter mais de gestão, se calhar, e até de caráter político. Eu penso que, do ponto de vista processual e a menção à não observância do prescrito no artigo 50 da Constituição, parece-me que é preciso ponderar se de facto terá havido violação a um requisito procedimental. E desse ponto de vista, o assunto aqui a perceber é porque é que o Conselho Superior da Comunicação Social não terá sido ouvido, tal como prescreve a Constituição. Portanto, é preciso justificar esta falha processual. E terá o MISA Moçambique razão ao chamar a atenção para esta falha. Em relação ao perfil de quem ocupa este tipo de cargos, eu acho que a nossa experiência tem estado a mostrar que não parece que a ligação, as qualificações técnicas contam muito para a seleção das pessoas que ocupam estas posições. São posições muito de caráter político, algumas, outras em que o argumento mais importante usado é talvez a capacidade de gestão. E aqui, tal como parece ter sido a fundamentação do Sr. Primeiro-Ministro, é que se está à procura de alguém que vá gerir a empresa e orientar e guiar a empresa face aos desafios do momento. Portanto, eventualmente a seleção do ex-ministro Inroga terá sido numa perspectiva de que é alguém que tem experiência de gestão, que conhece muito provavelmente a política empresarial do Estado e, desse ponto de vista, poderá exercer as funções de Presidente do Conselho de Administração. A questão que eu coloco é: qual é o tipo de gestor que nós queremos colocar à frente desta e de outras instituições? Porque nós temos PCAs que são, em alguns momentos, ao mesmo tempo gestores e
vamos lá dizer, servidores políticos, digamos assim, mensageiros políticos. Portanto, esta preocupação de assegurar que a missão do PCA em Roga não é estar ali e assegurar que a agenda política do Partido Frelimo face ao momento eleitoral é preservada, mas sim está ali para gerir a TVM e dar-lhe outra dinâmica, reestruturar e etc. Acho que há estas dúvidas sobre qual é exatamente a missão deste PCA. Então, tem funções políticas, tem mais políticas do que executivas ou mais executivas do que políticas, acho que é preciso clarificar isto. Como digo, não temos adotado o requisito do perfil técnico para a seleção dos PCAs. Então, desse ponto de vista, não me parece que possa vingar muito o argumento de que ele não é jornalista ou não tem sequer experiência nessa área e, por esse motivo, não deveria ocupar essa posição. Vemos muitos PCAs que também não têm ligações, formação na área que dirigem, entretanto lá estão. Portanto, parece-me mais que o interesse terá sido esta capacidade de gerir o conhecimento, digamos, da máquina empresarial do Estado e a capacidade de avançar com a agenda da instituição. Agora, é preciso, penso que deixar aqui a nota de que espera-se que as preocupações que estão a ser levantadas em relação à possível missão de cercear a liberdade de imprensa sejam registadas. São legítimas em função de todo o historial, digamos assim, da maneira como a TVM tem sido gerida, mas acho que estamos num momento do país em que precisamos de ter também nas televisões públicas ou na televisão pública um processo de gestão que permita que essa televisão sirva aos interesses do público também. Éssita, qual é a sua opinião? Armando Iroga é ou não um bom nome para a PCA da TVM? Boa noite. Eu começaria por revisar aquilo que foi portanto, a comunicação do Primeiro-Ministro quando conferiu a posse a Armando Iroga. Portanto, aquilo que foram os desafios, aquilo que é a missão, o que o governo que o nomeia espera dele, é que chamou-me mais atenção. A migração digital, que já está, eu diria, a marcar passo há algum tempo e é uma grande preocupação, não só para a TVM, como também há um processo que foi, portanto, tornado público pelo governo, que, entretanto, não há mais informação, que seria, portanto, a possível fusão de todos os órgãos públicos. Para além e levaria já à segunda questão, que é a reestruturação institucional e a necessária reestruturação e capacitação, portanto, da força de trabalho, dos recursos humanos. Portanto, é um processo que vai também olhar para aquilo que está a ser pedido. Neste momento em que o país vive uma crise, uma das grandes cartadas do FMI e dos parceiros de cooperação é olhar para a máquina governativa, para as instituições públicas e ver até que ponto elas são eficientes, são eficazes e se contam com recursos suficientes e necessários. Portanto, esta reestruturação institucional que o Primeiro-Ministro fez questão de mencionar, penso que também cobre uma dessas grandes exigências. É preciso ter ali um gestor e friso aqui que Armando Iroga tem experiência de gestão no setor público, passou também pelo associativismo, presidiu uma das grandes associações aqui. Então, penso que em termos de experiência de gestão, é economista de formação, penso que ele acumula um background que vale a pena pôr ao serviço dos moçambicanos. Não comungo muito com esta ideia de que precisa ser jornalista para presidir o Conselho de Administração de um órgão. Aliás, esta casa é um exemplo, existem outras instituições. A experiência de gestão pode ser aqui crucial e, acima de tudo, se calhar podemos olhar para o trato e a interligação, que também foi frisado pelo Primeiro-Ministro na cerimónia de tomada de posse. Portanto, uma boa relação, colaboração, portanto, com os colaboradores, elevar o prestígio, a forma de ser e de estar da TVM, trazer conteúdos mais dinâmicos e também olhar para a TVM com relação aos outros órgãos de comunicação social, inclusive privados. Portanto, a
concorrência. Portanto, eu penso que são desafios que precisam também de ter uma alma, uma cara que, se calhar por ser outsider, não vai já com vícios, pode olhar numa perspectiva meramente de gestão e trazer uma outra forma de ser e de estar. Repare que a TVM já teve presidentes do Conselho de Administração jornalistas, aliás, o que agora acessa é jornalista. Mas podemos nos perguntar se tudo aquilo que nós trazemos como contras, como aspectos negativos ou a melhorar da TVM, tiveram um relativo avanço, se estagnaram ou se recuaram durante o período em que tivemos jornalistas na gestão. E aqui eu comungo com a Alda. Se calhar teríamos que olhar e dizer o que é que nós estamos à espera de uma TVM, o que é que nós estamos à espera dos órgãos públicos. Estamos à espera de, acima de tudo, capacidade de inovar, de capacidade de estar ao mesmo nível e patamar que as outras instituições do setor, ou estamos à espera de todos os moçambicanos possam se identificar. Portanto, qualquer moçambicano, independentemente da sua filiação político-partidária, poder encontrar ali conteúdos que valem a pena. Posso dar alguns exemplos muito simples. Uma campanha de vacinação, por exemplo, precisaria, se calhar, de uma cobertura. Interessa a todos, mas não sei se todos os órgãos estariam interessados em investir muito e calcular este país para fazer cobertura, não é? Se calhar teríamos apenas no dia do lançamento, naquela grande cerimônia. Mas há um processo longo de difusão que, se calhar, este órgão tem um papel... Exatamente, um serviço social, um serviço público de grande dimensão. Pese embora as expectativas também estejam lá. Os moçambicanos têm expectativas, porque afinal este órgão é alimentado, é pago, sustenta-se acima de tudo nos nossos impostos. Então, e aqui entra, portanto, algumas destas inquietações que são lançadas pelo MISA, que é até que ponto aquilo que eles chamam de um político na gestão deste Conselho de Administração poderá servir de fator de equilíbrio ou não, portanto, na gestão. E eu penso que este é um desafio, ou é um grito que foi tomado em conta, que foi ouvido. Quero acreditar que a dinâmica vai nos mostrar, mas também espero que haja uma resposta, porque alegam também que há aqui uma violação, portanto, de um preceito constitucional, que é o artigo 50 no seu número 3. Portanto, quero acreditar que este comunicado chegou ao governo, que há de haver um pronunciamento, mas, na essência, os desafios que são postos na mão do novo PCA, eu penso que são alcançáveis, olhando para aquilo que ele já fez, olhando para a sua figura e, acima de tudo, o mandato que lhe foi conferido, porque acho que o discurso do primeiro-ministro foi muito claro. Fátima Imbiri, qual é a sua opinião? Se Roga é ou não um bom nome para pensar da TVM? Bom, boa noite mais uma vez. Se é ou não um bom nome, é-me difícil olhando para julgar. o seu perfil, presidente da Associação dos Economistas, é difícil julgar, porque... ministro da Indústria e Comércio, economista de formação. Bom, ele pode ser um bom gestor, se ele tiver claro o que é que ele tem que ir lá fazer. Quais são as questões que ele tem que ir lá trabalhar. Uma das quais é garantir que a TVM seja uma empresa, quero sublinhar o aspecto empresa, sustentável, no sentido de que ela paga os salários por si só. A TVM, penso que por ser órgão público, beneficia de muita publicidade estatal e até privada, e isso é uma fonte de rendimento, e se formos a ver os jornais e até as televisões privadas sobrevivem essencialmente da publicidade. Por que a nossa televisão de Moçambique não é capaz de se sustentar por causa só da publicidade? Então é preciso rentabilizar esta fonte de receita, por exemplo, é preciso maximizar aquilo que são os contratos de programa que a televisão tem com o Estado moçambicano, é preciso racionalizar aquilo que são os recursos humanos. A televisão de Moçambique tem, eu penso que neste país, eu arrisco a dizer, os melhores quadros, tecnicamente, em termos de radiodifusão, se posso assim dizer, incluindo a televisão, melhores quadros que este país tem, mas quando vamos ao serviço, a qualidade é péssima. Então, como garantir que os recursos humanos que a instituição tem versus o serviço que tem que ser disponibilizado? Portanto, ele pode ser um bom gestor a partir do momento em que ele olha para as questões de funcionamento, garantir que há câmaras suficientes. Às vezes ouvimos que a televisão de Moçambique não pode ir cobrir um determinado evento porque tem apenas uma, duas câmaras, e quando tem essas uma, duas câmaras, há um evento da sociedade, há um evento do governo ou um evento do Partido Frelimo, vão optar por ir pelo evento do governo ou do Partido Frelimo em detrimento de outras agendas. E o serviço público pressupõe cobrir um vasto leque de eventos
que possam interessar a sociedade e não necessariamente os eventos do governo, porque não é um órgão do governo, é um órgão do Estado e não necessariamente um órgão do partido, porque não está ao serviço do partido no poder. Portanto, aqui vai depender muito de como é que ele vai encarar a missão que ele tem. Os desafios são enormes, mas a questão do debate público é, ele, por ser jornalista, não ser jornalista, é elegível, não é elegível? Eu penso que este é um debate falso, na verdade, porque é uma empresa, ok? Se tivermos jornalistas formados em gestão, ótimo. Por quê? Porque o jornalista conhece as dinâmicas de uma redação, não é? Sabe quais são as preocupações, o que é que tem que ser priorizado, etc, etc. Ótimo, mas não havendo, eu penso que esse não é o problema. E todos estes receios que são levantados, eu penso que no final do dia se resolvem com uma medida tão simples e que Moçambique tem medo. Vamos a concursos públicos. Qual é o problema de contratar o PCA de uma empresa pública de rádio, de televisão, de jornal, de uma empresa qualquer, publicamente, num concurso público? Aí talvez nós captaríamos esses jornalistas que têm essa experiência em gestão que é necessária para uma empresa, independentemente dela ser pública ou privada, é preciso ter experiência de gestão. Captaríamos estes quadros que neste momento nós não conseguimos captar porque o sistema ou a forma de seleção destas pessoas é baseada num critério político. Tem ligação, não tem ligação? Confiamos nele, não confiamos, já participou, já passou por um órgão de direção, portanto são elementos subjetivos que não nos permitem captar necessariamente aquela pessoa que potencialmente poderia ser um bom gestor, entrar na televisão ou nessa instituição como uma luva, fazer o seu trabalho e brilhar, e mais, e fazer de facto a televisão voltar a ser um serviço público. Neste momento a televisão é um serviço partidário. É preciso que sublinhemos isso, e isto é preciso resolver, porque a televisão vive dos nossos impostos. Aquela publicidade que o Ministério da Saúde faz passar ali é dinheiro dos nossos impostos que vai para ali. Então, nós temos que ter retorno desse investimento, e o retorno desse investimento é um serviço de qualidade, é termos um debate como este que temos aqui, onde estão várias sensibilidades. Não podemos ter um debate de uma única voz, de uma única perspectiva, das mesmas pessoas. Outro receio que se pode estar a levantar tem a ver com o fato de, por não estarmos a selecionar as pessoas para os cargos de forma, por via de concursos públicos, acabam sendo sempre os mesmos a fazer as mesmas coisas. Será que neste país não há outros enrogas? Por que o enroga? Por que não um outro que nunca apareceu, como apareceu-nos, por exemplo, o PCA da EDM que veio, estava fora, como apareceu-nos o governador, estava não sei onde. Não há outras pessoas neste país, temos sempre que estar a rodar os mesmos quadros. Esta é outra questão, outro debate que nós temos que ter como país. Mas eu penso e sublinho, é preciso começarmos a pensar na seleção de pessoas para estes cargos por via de concurso público. É momento de terminarmos com esta coisa de confiança política, porque isto não nos resolve os problemas. As preocupações que o MISA tem a sua razoabilidade. É que o processo eleitoral, o ciclo eleitoral iniciou. Temos eleições, é preciso controlar como é que o processo, como é que a informação é veiculada. Já acompanhamos situações na própria televisão pública de coberturas de campanha eleitoral adequadamente bem feitas, mas porque expunham o lado negativo do partido no poder, algumas pessoas tiveram que ser penalizadas, algumas campanhas eleitorais algumas coberturas tiveram que não passar. Então é preciso também olhar para este aspecto. O PCA é para gerir. Portanto, a questão da empresa, como é que ela funciona, financiamento, organização, etc, etc. A parte do conteúdo tem a ver com o diretor de informação. Aí o PCA não entra. Portanto, esperamos que o senhor Enroga tenha clareza sobre onde é que começam e terminam as suas funções. Não é para ir à redação e começar a editar notícias como já temos experiência de que isso tenha acontecido no passado. Não é para isto que ele é eleito. E penso que o próprio governo também tem que ter clareza de que ao nomear as pessoas para aquele cargo, não está a fazer para irem pôr a televisão a servir-lhes os interesses, para promover-lhes as atividades. Não. Estão lá para garantir que a empresa TVM, enquanto empresa pública, ela se torna sustentável, assim como nós desejamos que a HCB seja, como desejamos que a EDM seja, e por aí fora. É nessa lógica que o governo deve nomear e não para controlar os conteúdos ou a informação que é veiculada. Muito bem, vamos então ao nosso segundo e principal tema, que é a proposta de revisão da Lei de Descentralização. O Presidente da República submeteu à Assembleia da República, ao Parlamento, este pacote com mais detalhes em relação ao discurso que tinha feito no dia 7 de fevereiro. Há aqui vários aspectos para discutir, mas Alda, assim, lendo esta proposta de revisão da Constituição da República, no geral, quais são as grandes
força que tira do ponto de vista daquilo que pode ser o seu impacto na nossa vida política, social e econômica? Bom, é preciso começar desde logo por reiterar a preocupação dos cidadãos em relação ao facto de que deixaram de ter a possibilidade de eleger diretamente os representantes, os titulares de órgãos de governação ao nível provincial e ao nível distrital. Portanto, aqui acho que há um problema de coerência entre os objetivos proclamados para a descentralização e o modelo que está a ser proposto. Se nós proclamamos que a descentralização tem como objetivo aproximar os governantes dos cidadãos, permitir a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão ao nível local, aumentar a eficiência e a eficácia dos processos de desenvolvimento ao nível local, inclusivamente aumentar os espaços de participação do cidadão, também numa perspectiva de responsabilização daqueles que dirigem. Então, não me parece que esta opção pela eleição indireta responda a esta proclamação, digamos assim. Então, a menos que neste modelo de eleição indireta, portanto, nós vamos eleger as assembleias, os membros das assembleias provinciais e distritais, mas se calhar os partidos políticos, a coligação de cidadãos e etc., deveriam ir ao processo eleitoral, pelo menos com conhecimento de quais são os nomes que estes grupos estão a propor, caso ganhando, para ocuparem portanto, as posições. Ao menos isso, porque neste momento estão a sugerir-nos que nós elejamos grupos e depois temos que contentar-nos com os nomes que nos forem impostos, digamos assim. Nós estávamos a evoluir para um cenário em que nós começamos a responsabilizar pessoas. Portanto, os titulares de cargos públicos são eles que, a partir do momento em que são eleitos, respondem pessoalmente pelo seu desempenho. Não é? Nós sabemos que é ao município que nós vamos cobrar pelo mau desempenho, cobra-se pelo mau desempenho e felicita-se pelo bom desempenho. Portanto, queremos ter esta relação direta, mais próxima com os titulares destes cargos. Portanto, perdemos espaço aqui de controle sobre quem vai, de facto, liderar os processos ao nível mais local. Isto continua a ser um problema e penso que, na esteira do que Sua Excelência o Presidente da República mencionou, todos os cidadãos são chamados a pronunciar-se sobre esta proposta e a dar as suas contribuições. Portanto, vale a pena voltar a mencionar o desconforto, penso que é generalizado, por esta opção. Uma leitura muito rápida, ainda não muito detalhada, sobre o pacote, quer dizer, mostra também que temos aqui uma mistura, na minha opinião, de pelo menos dois processos de descentralização. Temos a descentralização administrativa, esta questão da representação do Estado ao nível local. Portanto, basicamente o que se está a sugerir é que o Estado vai estar presente em todos os níveis, assim, por via da desconcentração administrativa. E a pergunta que eu coloco aqui é, mas nós estamos a falar, quando falamos de descentralização, nós estamos a falar da máquina da administração pública que é, digamos que, distribuída por todos os níveis geográficos. Assim, às vezes, pela formulação, parece que as instituições que vão ser eleitas, o governador, as entidades e instituições que vão ser eleitas, o governador, o administrador do distrito, que não é Estado, que não é administração pública. Quando se fala de, por um lado, governação descentralizada e, por outro lado, outro tipo de governação, que é aquela pela qual o Estado se faz representar em vários níveis, eu fico sem perceber de que é que estamos a falar. Portanto, questiona a utilidade do tal secretário de Estado de província. Exatamente. Porque nós estamos a falar de um processo de descentralização num cenário de unidade nacional. E um processo de governação descentralizada em que temos diretrizes que são definidas pelo Estado ao nível nacional. Portanto,
as autarquias locais, os governos distritais, as administrações distritais não vão fazer, não vão governar com base em políticas ou em diretrizes diferentes daquelas que o Estado desenhou, não é assim? Portanto, por que é que nós precisamos de ter alguém para assegurar que as políticas do Estado são cobertas? Afinal, que políticas outras serão seguidas por estas entidades? Assim? A terceira questão que eu queria levantar é em relação à partilha de poderes entre o nível central e o nível local, o nível provincial e o nível distrital. É preciso ter muita clareza e esta proposta penso que contém ainda alguma confusão conceitual entre o que são áreas de soberania do Estado, portanto, na lista de assuntos que vêm sobre esse tema, há áreas que não me parece que sejam necessariamente de soberania do Estado. Como quais, por exemplo? Por exemplo, a gestão de recursos naturais. É assim? Em que medida é que a gestão de recursos naturais, do modo em que está formulado aqui, é realmente uma forma de acautelar questões relativas à soberania do Estado? Gerir recursos minerais e energia, gerir recursos no solo e no subsolo, quer dizer, parece-me que pelo menos nós deveríamos ter uma indicação melhor de quais são os aspectos dentro da gestão de recursos naturais que nós queremos acautelar ao colocá-los sob a lista de questões a serem salvaguardadas em termos de soberania nacional. Porque estamos a ser contraditórios. Queremos descentralizar, mas o Governo Central retém o controle absoluto sobre os recursos que vão permitir que a governação descentralizada faça sentido. Portanto, o governador provincial, o que é que faz? O que é que faz? O administrador do distrito, o que é que faz? Como é que ele vai ser o motor do desenvolvimento ao nível local se ele não tem dirigir? Essa a sua opinião, de princípio, no geral, para depois entrarmos nas questões mais específicas. Ok. No princípio, eu venho tentando compulsar sobre este projeto e devo confessar que ainda não fiz. Como disse, estava a tentar descansar finalmente, mas por ser o assunto nacional, algumas notas pude já tirar. Primeiro, é que eu diria que tanto de vantagens ou de aspectos muito bons, também temos outros que consideraria desvantagem ou seria um retrocesso. Penso que aquilo que é a grande desvantagem, já foi largamente aqui dito pela Alda, não vou repetir, é um aspecto que os moçambicanos já tinham e é um marco na democracia, não que a eleição indireta não seja democracia, também é, mas penso que os moçambicanos já estavam avançados neste quesito e já tinham alguma experiência boa para eles como cidadãos e se calhar não muito boa para os partidos políticos, se quisermos alargar agora também para grupos que venham, eventualmente proponham figuras. E temos exemplos que aqui mesmo na Pérola do Índico que nos podem elucidar isto, onde um edil eleito a dada altura não tem sintonia com a sua formação, ou ao partido, ou ao grupo de cidadãos que eventualmente o faça eleger e fica aquela, não é? Fica aquela crispação pública e não se percebe muito bem. Para os partidos isto é um desconforto, porque se isto começa a acontecer, por exemplo, no primeiro ano, estamos a dizer que são 4 em que há um cidadão eleito que fala pouco, se calhar, com o seu presidente, com a sua formação política, com a sua comissão política. Cria, assim, algum desconforto. Portanto, mais para os eleitores, para os cidadãos, eventualmente isto também cria algum espaço, alguma autonomia para que aquilo que eu diria que são ideias ou imposições de algumas formações políticas ou de grupos possam não encontrar eco. E posso dar o exemplo do Amorano e o MDM, em que ele dizia que, olha, recebia algumas orientações que não tinham muito a ver ou não seriam benéficas na sua forma de gestão para o município da cidade de Nampula e que ele, portanto, não acatava. Portanto, este pode ser tomado como um exemplo. Mas temos também aquilo que eu consideraria
grandes vantagens. A primeira, que eu olho aqui de uma forma muito geral, é que este pacote de descentralização, especialmente, não o processo todo em Moçambique, porque esse já é longo, mas este pacote vem numa altura em que o país vive uma grande crispação, em que há uma grande tensão, ou existia uma grande tensão, decorrente até de um processo eleitoral. Não eram crispações novas, portanto, uma das partes exigia inclusão, paridade, os nomes foram evoluindo. Acha que este pacote preenche esses problemas levantados pela RENAMO? Olha, eu ouvi o líder da RENAMO dizer que este é o pacote consensual. Ouvi o deputado Manteigas, que representa, portanto, o presidente da Câmara, também a dizer, logo depois do anúncio do presidente da República, que este pacote reflete aquilo que foram as negociações entre as partes. Então, quero eu acreditar que responde sim às aspirações da RENAMO. Atenção que não estou a falar de unanimidade, estou a falar de consenso. Bem que se formos a lembrar o acordo das hostilidades, as duas partes também apareceram a dizer que concordavam, mas poucos anos depois viemos a ter problemas até hoje. O que eu queria mesmo frisar é isto, é que este foi um processo muito aberto. Em algum momento, o presidente da República e o líder da RENAMO, em resposta à cobrança também do povo moçambicano, decidiram falar e aparecer a comunicar. Reparamos também que, inclusive, o presidente da RENAMO, o líder da RENAMO, apareceu muitas das vezes, até ser ele a comunicar. Penso que esta era uma forma de fazê-lo parte do processo, que ele tivesse o ownership e chegássemos a esta fase final em que nós próprios moçambicanos possamos perguntar, quando há estes recuos, estes votos, podemos perguntar ao líder, não, mas então, porque houve fases em que quem nos comunicava dos consensos era o líder da RENAMO. Portanto, eu olho que a grande vantagem disto é que nós podemos hoje dizer, ok, há aqui coisas que foram faladas, nós fizemos parte, outras nós fomos comunicados pelo líder da RENAMO, portanto, ele fez parte. Quero acreditar que por isso vamos continuar a perpetuar esta paz, esta trégua, porque este é um grande ganho e é a chave para tudo o resto. Quanto a aspectos muito concretos, como disse, eu não tive ainda a oportunidade de ler e ir mais a fundo, mas há umas 2 ou 3 questões, portanto, esta figura do secretário de Estado. Eu não queria chegar a essa, as dúvidas que a Alda Salomão coloca, o papel do secretário de Estado, a questão dos recursos naturais, mas não só. A ideia de que o governador provincial não vai ter um plano e orçamento. Até que ponto é que este modelo não pode, no meio do caminho, criar frustrações e voltarmos a ter os problemas que temos hoje? Mucipe, eu volto ao que eu dizia. Nós assistimos a um grande momento de crispação e assistimos também as partes a dizerem o que gostariam, o que queriam que fosse Moçambique. Concordo consigo, quando traz, por exemplo, a lei eleitoral, acho que o exemplo que deu foi esse. Tivemos a acordo de cessação de hostilidades, tivemos um pacote acordado, depois tivemos. Porque temos que chegar a uma situação em que ou pegamos o boi pelos cornos, ou então nós, os moçambicanos, temos que poder dizer, sabe, já chega disto. Ou as pessoas aprendem a dizer o que é que elas realmente querem e como querem ser feitas e vamos dizer a verdade, que eu quero poder. Não vamos perder tempo com várias coisas, podemos dizer que realmente queremos poder. Portanto, este pacote foi feito, foi desenhado e foi consensualizado com base naquilo que eram fatores de disputa. E as partes vieram ao público e disseram que estão satisfeitas. Portanto, o meu repto aqui para que este pacote é, agora ele entra dia 28 para a Assembleia da República. Nós outros, aqui fora, temos a oportunidade de pôr o tempero, adequá-lo àquilo que são as nossas aspirações, porque claramente, na aspiração dos políticos, este pacote é consensual. O que é que nós outros, sociedade civil, cidadãos, querem e aspiram, vamos poder contribuir. Em discussões muito pequenas... No fundo, se calhar, a intervenção da sociedade civil e dos próprios deputados vai enfrentar uma limitação, porque o acordo está consensualizado e tem as balizas, tem as linhas mestras a partir das quais não se pode ultrapassar. Pelo menos em relação ao secretário de Estado é uma questão que vai ser muito difícil de remover, venha a opinião de quem vier, a não ser que haja um entendimento entre os principais protagonistas, Afonso Liacama e Filipe Nunes, no caso. Porque, se calhar aqui tínhamos que dizer o que é que nós esperamos, portanto, desta
figura de secretário de Estado e quais foram as bases para que esta figura emergisse. Nós estávamos a dizer, com base nas disputas eleitorais que tínhamos, que quem ganha vai nomear um governador. Quem ganha Maputo, quem ganha Cabo Delgado, quem ganha Nampula vai nomear o seu governador. Estamos a dizer que este partido que ganha Nampula, que ganha Maputo, pode não eleger também o presidente da República. E neste pacote, o presidente da República continua na eleição direta. Portanto, nós vamos escolher a figura e vamos votar, sabendo claramente quem que estamos a votar. Minha questão é, como é que será feita esta articulação? E isto, lembro-me que havia algumas correntes que negavam, se calhar, não sei se eram contra a descentralização ou negavam estas questões muito pontuais. Como é que o Estado representa em determinado território onde a figura do Presidente da República e o partido, a formação, ou o grupo de indivíduos que o suporta não tenha conseguido maioria ou não tenha conseguido se eleger? Como é que seria feita esta articulação? E nós víamos também, exatamente, e nós víamos também a maneira como estas discussões eram feitas. Portanto, não me pareceu, porque, de novo, chama a atenção aqui, mesmo... O que está a dizer é que faz sentido existir a figura de secretário de Estado por uma questão de ponte entre o Presidente da República e o Governo Provincial. Exatamente. O que nós agora temos que ver e temos que deixar bem claro é quais são os alicerces desta ponte. Penso que isto é que vale a pena discutir. Muito bem. Fátima, qual é a sua opinião? Estávamos aqui, já a Alda levantou questões sobre o papel do Secretário de Estado. Se de facto é uma figura necessária, tendo em conta que o Governador Provincial também fará parte do Estado. Aliás, esta proposta são membros, são funcionários do Estado. A questão dos recursos naturais, a questão de o que estamos a descentralizar, quer dizer, é uma descentralização política, é uma descentralização econômica. Como é que olha para este modelo essencialmente? E se ele de facto resolve o problema da instabilidade que temos tido a cada ciclo eleitoral? Resolve na perspectiva dos partidos que se sentem lesados a cada resultado eleitoral, na medida em que a partir deste modelo eles vão poder indicar o seu, portanto, o seu governador, no caso, né, que é este o principal, o pomo da discórdia está aqui no governador da província. Em relação à proposta que foi apresentada, de facto ela responde àquilo que o governo anunciou. Na verdade, o governo veio nos apresentar um produto acabado. Enquanto nós pensávamos que afinal eram só propostas para debate, afinal era um produto acabado, na medida em que o governo e a Renamo já chegaram ao consenso sobre aquilo, e agora, em sede da Assembleia da República, e fico surpresa, agradavelmente, na medida em que nós queremos paz, mas surpresa com o que é de nostalgia, porque se está a correr tanto, porque já há consenso sobre este processo tem que correr, como é que ele tem que ir, e tenho receios de que a meio do caminho nós pecamos a oportunidade de poder dizer alguma coisa ou influenciar para alguma mudança, porque pelo andar da carruagem muita coisa já avançou. Portanto, este é mais um ritual, se podemos assim dizer, porque o processo em si ele já está muito bem encaminhado, no sentido de que até outubro vamos ter efetivamente esta lei a ser aplicada. Portanto, esta proposta responde ao que o Presidente disse, simplesmente revisão pontual, que é corrigir aqui, corrigir ali, retirar ali, acrescentar ali, etc, etc. Simples quanto isso. Contrariamente ao que nós dizíamos, que não, nós precisamos, a esta altura, para evitar, inclusive, conflitos futuros, porque este vai resolver enquanto estiverem todos satisfeitos. Se não ficarem satisfeitos, amanhã hão de arguir outros problemas que poderíamos ter tido a oportunidade agora de resolver com essa revisão constitucional. Alguns aspectos que eu acho que são salutares, a ideia de que, de facto, contrariamente ao que o município dizia, o governo provincial vai ter, de facto, um plano e um orçamento aprovado pela Assembleia Provincial. Vai ter. O mesmo não se aplica em relação ao governo distrital, em que a lei diz, no artigo 270K, número 3, a linha C, diz apenas que a Assembleia Provincial, distrital, só aprova o plano de atividades, mas já não fala de orçamento. E a questão que vem a seguir é
O orçamento, quem aprova? Vem de onde esse orçamento? E depois, uma coisa que eu acho que falta, que é crucial, que é o número 200, o artigo 276, desculpa, da Constituição da República, clarifica quais são as fontes de financiamento, portanto, dos governos locais. No caso aqui, essa proposta não faz menção a isso, de quais são os aspectos de património e financeiros, portanto, ao nível local, no nesse fundo, modelo que está apresentado. Exatamente esse, o desafio de, havendo um plano e orçamento, como é que esse plano se financia, Isso. quais são as suas fontes, Isso. mas acima de tudo, como é que se articula estas fontes e as suas percentagens, Exatamente. tendo em conta as características específicas de cada uma das províncias. Pois, Por exemplo, nós temos Zambésia, que é um dos maiores círculos eleitorais, mas também uma das províncias mais populosas, mas temos Cabo Delgado, que é rica em recursos. Como é que se articula a distribuição da receita? Isso é um grande desafio. Sim, este que é o ponto que eu penso que falta, que é crítico nesta proposta que é apresentada. Porque aqui o governo suprime esta parte do património e finanças locais. Suprime, literalmente. E não repõe para explicar-nos quais são as fontes. E, muito provavelmente, não sei qual é o texto final que há de vir, porque de tudo o que li não encontrei disposições relativamente às questões de património e finanças. Espero que a Assembleia da República corrija e esclareça isso. É que nos digam que estes aspectos estarão regulados por lei específica. Mas é importante que a Constituição da República nos diga, desde já, que, por exemplo, se uma província contribui com o orçamento, vamos lá, estamos a dizer que no futuro a maior receita deste país vem do gás natural. Estamos a dizer que é a província de Cabo Delgado, essencialmente. Não estamos a dizer que é em Inhambane ainda. É Cabo Delgado. Então, como é que vai ficar Cabo Delgado? Todos os recursos vão ficar lá alocados para Cabo Delgado? Ou vão para o nível central, pelo que eu presumo, pela forma como está o documento, a receita, o sistema financeiro vai ser centralizado e depois vai haver redistribuição. A questão é como é que se faz a redistribuição, tendo em conta a contribuição dessa província para o orçamento do Estado. Eu penso que aqui a legislação tem que ser claríssima para evitarmos injustiças, por um lado, e evitarmos que outras províncias sofram por não terem nada. Portanto, o governo recebe e redistribui, mas sempre salvaguardando que aquela província que contribuiu com mais, ela tem um retorno, porque é preciso que esse retorno venha. Porque um dos grandes ganhos da descentralização é permitir que os governos, ao nível local, eles se reinventem e busquem fontes alternativas de receitas. Daí que a questão que a Alda coloca sobre a gestão dos recursos minerais, recursos naturais, é crítica. Se nós estamos a dizer que uma província como Cabo Delgado, como Tete, vamos esquecer Cabo Delgado, como Tete, o carvão é a principal fonte de renda ou de receitas para o Estado. E o Estado diz que não, essa parte da gestão dos recursos minerais está centralizada. Qual é o poder que eles têm de tomar decisão de que, de acordo com estes recursos, nós vamos maximizar, vamos atrair investidores, vamos captar receita e desta receita vamos investir na educação, na saúde, que são as nossas prioridades como província. Como é que vão fazer isso se os recursos que estão lá, naquela região, vão ser geridos pelo governo ao nível central? E como é que se vai fazer, uma vez que há esse secretário de Estado? Esta é outra questão, porque ao nível das províncias, segundo a proposta, de haver os conselhos executivos provinciais, conselhos executivos distritais. A questão primeira é quem é que os nomeia. Sabemos que no modelo atual, quem nomeia os membros do governo provincial são os ministros das áreas, portanto, referentes. Portanto, na área das finanças é o ministro das finanças, para a área do ambiente é o Mitadeira, etc, etc. Para o caso da nova estrutura governamental para o tal Conselho Executivo, quem é que decide primeiro quais são as instituições, né? Vamos dizer, direções provinciais? Quem é que decide? É o governador, tal e qual acontece hoje com o presidente que acorda, decide que temos o Ministério da Planificação e Desenvolvimento, depois amanhã vem outro, acorda, decide que quer só finanças. Como é que isso acontece? Primeiro. Segundo, como é que há de ser a relação entre este secretário de Estado, que o presidente diz que o representa, e o governo provincial, tendo em conta, por exemplo, questões críticas como a questão dos recursos naturais? Como é que isto se articula? Exato. Significa que ele vai ser a pessoa que liga os contratos que foram negociados em Maputo pelo Presidente da República, o Conselho de Ministros, e a implementação
que tem que acontecer na província sob coordenação do governador que é eleito pela RENAMO, pelo MDM ou por outro país. Como é que isso se articula? Há mais questões por responder do que saídas. Então, daí, Alda, que faço o seguinte. Este pacote de descentralização beneficia o país ou beneficia os principais atores na negociação? No caso, a RENAMO e o governo. É um pacote de descentralização que daqui a 20, 50 anos podemos olhar como um exemplo. Quem é o país? Não é? Nós somos o país e nós estamos a dizer que nós gostaríamos de ter participado na formulação desta proposta e não participamos. Assim? Então, só com base nesse aspecto, claramente que este é um assunto em que nós vamos por arrasto e seguindo um modelo que nós vamos ter que engolir, passa a expressão, porque as duas forças políticas mais dominantes deste país assumem hoje que elas são o país. Portanto, acho que é um debate, é uma oportunidade para nós debatermos inclusivamente este aspecto. Quem é o país? Quem é que conta neste país? Não é? E por que é que nós temos que dar espaço para que duas forças políticas determinem como é que os destinos deste país vão ser conduzidos? Quer dizer, a retórica política de governação descentralizada, inclusivamente, não faz sentido nenhum num contexto em que os cidadãos não participam. Assim? Então, eu acho que há uma incongruência total na maneira, no processo que está a ser seguido, no conteúdo que nós temos nesta proposta e, muito provavelmente, nós não vamos resolver o problema que este processo todo e esta proposta pretendia resolver, que é maior estabilidade, maior tranquilidade, maior participação e maior sentido de pertença que os cidadãos precisam de ter em relação aos processos de governação do país. Nós sentimos-nos, a Fátima falou de nostalgia, eu sinto-me traída como cidadã pelo facto de que, quer dizer, tenho que me submeter à vontade de dois grupos políticos. Porquê? Não é assim? Porquê que tem que ser assim? Qual é o valor, por exemplo, dos comentários que estamos a fazer? Nós aqui, mas o país todo está a comentar sobre esta proposta. Qual é o tratamento que vai ser dado às várias propostas e várias posições que estão a ser apresentadas pelos cidadãos? E todas elas muito bem fundamentadas e todas elas formuladas no sentido de mostrar que estamos a recuar. No seu entender, no médio prazo, este acordo não resolve? Não me parece, sabe? Não me parece. Nós continuamos a ter um modelo político em que o esquema de governação é orquestrado para responder a interesses partidários e não ao interesse nacional em primeiro lugar. Portanto, neste momento, nós ainda estamos a tentar resolver o problema da RENAMO e da Frelimo. Não estamos a tentar resolver o problema de interesse nacional. Qual é o assunto de interesse nacional que nós vamos, de facto, resolver com esta proposta? Assim, teria sido muito mais interessante e certamente muito mais aceitável que esta proposta, que é uma proposta, fosse sujeita a debate. Assim? Porque esta pergunta eu penso que tem que ser feita e temos que exigir que seja respondida. Por que é que esta proposta não é sujeita a debate público? E repare, há muitas, fala-se numa alteração pontual à Constituição da República, mas numa leitura rápida desta proposta nota-se que há muitas remissões à legislação ordinária, não é assim? Qual é o controle que nós vamos ter ao processo de formulação da legislação ordinária que vai permitir a operacionalização das disposições que aqui se diz que estão a ser pontualmente alteradas? Por outro lado, há nova legislação que vai ter que ser aprovada como resultado deste processo. Portanto, não é tão pontual assim esta alteração constitucional, porque tem implicações profundas para a maneira como este país vai ser governado. Écita, faço a mesma pergunta. Considerando os comentários que são aqui feitos, esta descentralização é uma descentralização para o país, que faz bem ao país, que melhora os mecanismos de participação política dos cidadãos, entre outros fatores, ou é uma descentralização para resolver um problema pontual
entre dois atores políticos. Também queria comentar essa questão da aula e que este acordo não vai resolver, pelo menos no definitivo, o grande problema que existe em relação aos desafios da descentralização no país. Se me permites, um aspecto que eu não mencionei é o espaço e a oportunidade dos cidadãos pedirem contas aos titulares destes cargos. O que nós temos nesta proposta é todo um esquema de responsabilização para o topo. Portanto, o administrador responde perante o topo, o governador provincial responde perante o Presidente da República. O Presidente da República tem um poder muito grande sobre estas entidades, pode demiti-las, assim. E eu pergunto, qual é o espaço que os cidadãos têm de influenciar, por exemplo, o afastamento de um titular destes órgãos que não esteja a responder às expectativas, não é? Se um titular destes cargos viola a Constituição, qual é o espaço que os cidadãos têm de dizer, Presidente da República, esta pessoa não está a responder às nossas expectativas e às suas responsabilidades. Portanto, é preciso também, descentralização significa isso, que os cidadãos têm poder de controle e de acompanhamento e de responsabilização em relação aos titulares dos cargos. As minhas duas perguntas, queria que considerássemos o tempo que está bastante limitado, tendo em conta que ainda temos um tema sobre o consumo, o qual vamos fazer uma passagem muito curta. Mas essas duas questões que coloquei, esta descentralização a quem serve e se este acordo, pelo menos no médio prazo, não vai ser suficiente para resolver as crispações que temos no país? Município, acho que já tive a oportunidade de dizer isso e acho que a minha primeira vez neste programa disse, e falava mesmo de expectativas, não é? A maneira como nós conduzimos estes processos não podem dar um outro fruto. Não podiam dar. Eu tenho muita pena e lamento muito dizer isto, mas esta oportunidade que os moçambicanos têm de se concentrarem no essencial, como disse na minha anterior intervenção, eu assisti Moçambique, a dada altura, a pressionar em demasia algumas respostas. E ouvi também os moçambicanos a dizer, mas o que custa? Às vezes, alguns comentários já eram, temos que mudar aqui a Constituição. Mas o que custa mudar a Constituição? A Constituição não é feita pelos homens. Portanto, aquilo que a Fátima chama de remendos, nós mesmos sugerimos. Como também ouvi a se pedir paciência, tempo para aprofundar e ver como é que todas essas questões que podem ou devem fazer Moçambique seriam enquadradas. Mas nós é útil porque, pelo menos no curto prazo, resolve um problema que separa os moçambicanos. É aquilo que nós pedimos. Nós estamos a receber, na minha opinião, nós estamos a receber aquilo que nós pedimos, que nós exigimos. Nem seria pedir, nós exigimos paz, exigimos que esta paz fosse feita a qualquer custo. Exigimos que se acomodasse aquilo que eram as reivindicações da Renamo, porque muitos dos cidadãos diziam-se isso em todos os painéis, este também, que nós nos sentimos, estamos revistos nestas reivindicações, nós queremos. Portanto, isto aqui é um pacote consensual. Aquelas pessoas que nós exigimos, pusemos ali, e ao Presidente da República em especial, foi exigido que resolvesse esse problema com urgência. Acho que logo que ele tomou posse foi dito que encontra-se com o líder, não resolve. Portanto, este pacote, eu digo, não tenho outra opinião mesmo, é mesmo isto, foi-nos servido aquilo que nós exigimos. Pelo menos, já temos o calar das armas, temos as tréguas, vamos agora dizer, ok, que Moçambique nós queremos? Como é que nós queremos fazer, como é que queremos que os processos sejam tratados? Quando o município interrompeu-me na minha anterior intervenção, eu queria mesmo conversar essa questão da partilha dos recursos versus a unidade nacional. Lembro-me que durante muito tempo foi frisado isto, questão da unidade nacional, como é que as pessoas estão lá. E nós dizíamos que não é a unidade nacional que nos interessa, não nos moldes em que está a ser dito, que está a ser falado, mas era que tínhamos que olhar mais para a inclusão, chamávamos mesmo inclusão. Lembro que as propostas da Renamo falavam até de paridade, já teve várias denominações. Eu me pergunto, quando nós pensávamos na paridade, estávamos a dizer o quê? Que a ECITA vai poder decidir como é que o governador chega lá, ou estávamos a dizer, eu vou votar, depois escolham por mim quem põe lá. Portanto, são estas questões que nós não aprofundamos. Quem nós dizíamos que
fala por nós, falou, disse o que queria, apareceu este documento. E hoje nós olhamos e dizemos, bom, podíamos ter feito melhor. Claro que podíamos, mas temos vantagens deste pacote, porque algumas das respostas que nós queríamos chegaram. O que devemos fazer de agora em diante, se calhar, é estar mais atentos, que Moçambique é vasto. Aquilo que nós chamamos de Rovuma, Maputo do Zumbo Índico tem todas as sensibilidades, até daquele pequeno camponês lá no distrito, mas que é necessário ouvir e falar. Os recursos naturais que hoje são a nossa grande mão cheia, podem também ser a nossa calamidade, se nós não soubermos de redistribuir isso. E há alguma legislação que diz que, por exemplo, que os recursos devem primeiro beneficiar a comunidade, não é? Onde eles se encontram, se implantam. Mas nós temos um pacote que fala destes recursos e retira a sua redistribuição, não nos remete a percentagens, por exemplo. Eu volto a esta questão. Então, ficamos com recursos distribuídos a nível nacional ou dizemos que cada um fica com estes recursos? E é uma das grandes contestações que existia, que estamos a falar de descentralização ou de federalismo. Portanto, eu acho que são questões aqui que nos foram servidas, tal como nós, em algum momento, também pressionamos para que nos fossem dadas. Portanto, é a oportunidade para repensarmos o nosso país e vermos que questões de Constituição da República, questões de como é que nós vamos viver, para não estarmos sempre a mexer aqui, a alterar ali, devem ser pensadas com muita calma e nem sempre com a grande pressão que nós tivemos nos últimos anos. Fátima, considerando a limitante de tempo, sim, eu penso... é este pacote que nós pedimos? Não é, absolutamente não é. Eu penso que a ES está redondamente enganada em relação a isso e isto, só por analogia, os filhos queixam-se, pai, mãe, estou com fome, e em frente temos uma lata de lixo com comida podre jogada ali. A mãe vai dar aquela comida podre aos filhos porque está ali a comida mais próxima? Não. Vai fazer o esforço de buscar o melhor que puder. Então, era isto que nós estávamos à espera. Todos nós estamos de acordo, sim, que é preciso descentralizar. Queremos descentralização, mas uma real descentralização. E, contrariamente aos consensos que se diz, a Renamo está satisfeita porque a Renamo, para ela, qualquer coisa serve. Ok? Qualquer descentralização serve. O que a Renamo quer é estar também no poder, ter partilha de poder. E nós dissemos não. Nós queremos uma descentralização pura, onde nós somos parte importante nesse processo. E o próprio líder vem e disse, isso está na imprensa toda, disponível para quem quiser ler e ver. Ele disse, a questão da votação indireta foi imposição do governo. Ok? Nós estamos aqui, o que nós queremos é pura descentralização. Vamos descentralizar, vamos dar poder às pessoas. Qual é o medo de nós escolhermos a pessoa que nós queremos que governe uma província? Qual é o medo? Qual é o problema? Por que a Renamo aceitou? Esta é uma pergunta para o líder. Por que a Renamo aceitou? Qual é a outra pergunta para o governo? Por que o governo impôs isso? Qual é o medo que o governo tem? Nós queremos participar e mais, o governo faz uma coisa muito mais grave. Daí que não é, de facto, este processo não é de interesse nacional. A essência dele, o objetivo pode ser de interesse nacional, que é resolver um problema que é o problema da pacificação. Uma parte do problema, não nos esqueçamos, é uma parte do problema que tem a ver com o governo e com a Renamo por causa dos resultados eleitorais. Mas nós temos um problema maior, que tem a ver com a nação moçambicana, que é composta por cada um de nós. Temos problemas sérios que é preciso resolver a partir da própria Constituição da República. Por exemplo, a questão da réplica pública. Os órgãos de comunicação, a televisão de Moçambique, se não tivéssemos uma lei concreta, se tivéssemos uma lei concreta que permite que todas as vozes estejam representadas no debate, tal como está previsto na Constituição, hoje, talvez a nossa televisão não seria a miséria que é. Então, precisamos resolver isso, clarificar o que significa a réplica pública, dizer 30%, 40% dos programas tem que ter essa... Portanto, há uma série de coisas que nós precisamos de resolver. E quando nós dizemos que queremos revisão da Constituição e não pontual, é para resolver os problemas. Portanto, não é isto que nós pedimos. O governo e a Renamo vão se aceitar, vão se entender, até os resultados eleitorais sublinham isto. Desagradar é uma das partes, é onde voltar e dizer que não, este modelo não funciona. Ok. Estamos com o tempo mesmo muito limitado. Não, eu queria só frisar que quem está redondamente enganada é a Fátima, porque este processo, como eu disse, é público. Inclusive, a referência que a Fátima faz, que está em toda a imprensa, que quem exigiu, em nenhum momento falou-se aqui que o pacote de centralização era unânime. Não. Cada uma das partes
foi com as suas posições. Isso. Eu não estava lá, Mas não a as nossa conheço. posição. Peço que não me interrompa, Fátima, por favor. Então, o que eu defendo aqui é que as partes foram e todas essas partes tinham mandato, tinham pressão, porque dizia-se e assumiu-se, cada uma dessas partes assumiu que eu preciso de fazer a minha parte para resolver esta questão da instabilidade. Daí que a minha primeira intervenção foi muito clara. Este pacote, quanto a mim, responde uma questão muito concreta. É preciso acabar com a tensão. E nós, moçambicanos, fizemos de tudo, gritamos e cobramos. Portanto, não estou a falar de unanimidade, estou a falar de consensos. O que as partes, cada uma levava, obviamente, mas neste processo de diálogo, de negociação, cada uma delas foi deixando cair, foi elevando a fasquia. No final, este é o pacote que foi consensualizado. Hoje por hoje, responde àquilo que nós exigíamos. Daí que eu lancei o meu reto. E aí que eu digo, a Fátima está completamente enganada. Quando eu digo, o meu reto é, estamos satisfeitos? Ou as pessoas, a maneira como nós fazemos a demanda das nossas questões é que precisa ser alterada. Eu penso que é isto, este é o principal ponto. Temos que começar a demandar questões daquelas que fazem diferença e que vão impactar na nossa vida de outra forma. Esta questão dos grupos de cidadãos, quem sabe, seja uma grande alternativa, porque hoje os partidos vão poder perceber que é preciso descer mais e captar aquilo que são sensibilidades até nas zonas mais recônditas. Este é o meu ponto. O que nós pedimos ao governo foi uma paz duradoura e sustentável, ok? Por isso eu repito, se eles não nos estão a entender, então que nos chamem para nós irmos lhes dizer de forma muito clara, até se quiserem, na língua deles, para eles entenderem o que é que nós queremos. O que nós pedimos não foi que eles decidissem nos tirar a possibilidade, por exemplo, de poder eleger o presidente do nosso município. Não pedimos isso. Nós pedimos uma paz duradoura. Sim, queremos. Qual é a solução para a paz? A solução para a paz é descentralizar. Sim, vamos descentralizar. Como é que isso se faz? Discutiram com quem? Eles sentaram os dois, falaram entre eles. A mim, Fátima Fernandes Mimbiri, nunca fui chamada. Alda, alguma vez? E quem mais? Pergunta aos outros moçambicanos. Portanto, é isto que estamos a dizer. Então, é de facto um erro muito grande essa vir e dizer que nós temos aquilo que nós pedimos. Não, nós não pedimos isso. Nós pedimos uma solução aos problemas. Cabe ao governo, como nosso representante, vir e dizer como é que nós fazemos. Isso não nos foi feito. Ficaram lá sentados nos hotéis, a pagar hotéis com o nosso dinheiro e no final não está isso. Não estamos satisfeitos. Alda, se calhar aqui para tentar fazer a trégua, digamos assim, entre as duas, qual é a sua opinião? Este pacote que pedimos, a ideia que a ESTA levanta de que para resolver o problema e aliviar a tensão, este pacote responde a este desafio e que o resto discute-se mais tarde. Bom, eu discordo da afirmação de que este é o pacote que nós pedimos. Nós não participamos no processo, portanto, claramente não espelha uma participação que não existiu, não é assim? E eu acho que também é importante nós não confundirmos o nosso interesse e compromisso de que queremos ter uma paz duradoura, como a Fátima diz, e as opções e alternativas que poderiam ter sido exploradas para lá chegarmos. Assim, são duas coisas diferentes. Queremos paz, sim. Se este é o mecanismo de lá chegar, eu tenho dúvidas de que seja. E nós não nos vemos aqui refletidos no conteúdo desta proposta. A minha esperança é que esta conversa que estamos a ter hoje, a conversa que tivemos ontem, todas as conversas que estão a acontecer neste país, sejam processos de participação dos cidadãos para melhorar este instrumento. Este instrumento vai ainda ao Parlamento. Nós almejamos ainda a esperança de que em sede parlamentar nós vamos ver um debate a acontecer sério que reflita também todas estas preocupações que estão a ser... Portanto, isto é participação. Da sociedade civil. Isto é participação dos cidadãos para este processo. Portanto, é bom que aqueles que nos estão a escutarem, caso absorvam as ideias e registrem e reflitam sobre elas. Portanto, não estejam à espera que a gente se reúna numa sala de reuniões e etc., para dizer que
participar. Estamos a participar. Eu penso que aqui eu mesmo concordo. Portanto, aquilo que foi exigido ao governo e à RNAM, eles fizeram, que agora é a outra parte, a sociedade civil. Portanto, é esta abertura, é esta maneira que durante muito tempo nós dissemos que a sociedade civil também devia ocupar o seu espaço e chamar a atenção. Este pacote ter-se-ia sido servido, se calhar, com outras sensibilidades. A maneira como ele foi feito, a pressão que foi feita era para... E dizia-se aos dois beligerantes, aos dois contendores, deu-se todos os nomes, é isto que nos foi servido. Portanto, a Assembleia da República agora tem a oportunidade de acolher as outras participações e daí nós, moçambicanos, também termos claro que como é que nós vamos fazer quando são pacotes como estes que impactam na nossa vida, porque não podemos mudar a Constituição todos os dias. Bem, o nosso programa tem mesmo que terminar por aqui. Ficou para trás o tema sobre a admissão de Jacob Zuma. Noutros espaços de discussão, claramente que este tema vai ser debatido. A questão essa da Fátima e Alda sobre a descentralização vai continuar a ser um debate nos próximos meses, penso até o início das eleições em outubro. Temos mesmo que terminar por aqui na expectativa de voltarmos a discutir este tema noutros momentos. Caro telespectador que nos acompanhou, até a próxima oportunidade.